Eu quero começar te fazendo uma provocação sincera. E se o que está travando a sua vida financeira não for falta de dinheiro, mas excesso de decisões erradas repetidas todo início de ano? A maioria das pessoas vira o calendário cheia de esperança, mas sem planejamento algum. Janeiro chega, as contas aparecem, o salário some rápido e a felicidade fica adiada para quando as coisas melhorarem. Só que quase ninguém para pensar que prosperidade não começa com quanto você ganha, começa com como você decide. E aqui vai uma verdade que incomoda: quem é próspero não depende de motivação, depende de método. Todo começo de ano vem carregado de promessas bonitas e hábitos antigos disfarçados de empolgação. As pessoas juram que agora vai, mas continuam gastando por emoção, vivendo de aparência e empurrando a vida financeira com a barriga. O curioso é que, enquanto muitos tentam impressionar, poucos constroem. Enquanto uns buscam felicidade em fotos bonitas e compras rápidas, outros silenciosamente organizam números, criam planejamento e fortalecem a base. E sabe o que acontece? Um grupo vive ansioso, o outro dorme em paz. A diferença não está no talento, está nas decisões invisíveis que ninguém posta. Eu aprendi que o início do ano funciona como um volante. Um pequeno ajuste muda totalmente a direção ao longo do tempo. Pessoas prósperas entendem isso e tomam decisões que parecem simples, até entediantes, mas extremamente poderosas. Elas escolhem paz em vez de ostentação, constância em vez de euforia, planejamento em vez de improviso. Não porque sejam melhores, mas porque aprenderam a pensar diferente da maioria. E quando você entende quais são essas decisões, sua vida financeira começa a sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. Ao longo deste conteúdo, eu vou te mostrar decisões práticas que pessoas prósperas tomam logo no início do ano e que quase ninguém ensina. Não são fórmulas mágicas nem promessas irreais. São escolhas possíveis, aplicáveis e conectadas com a vida real. Se você busca mais clareza, mais controle e uma felicidade que não dependa do próximo salário cair, esse conhecimento pode mudar a forma como você começa cada novo ano. A pergunta agora é simples, mas poderosa. Você está disposto a fazer escolhas diferentes para viver um resultado diferente? Eu sempre observo que todo início de ano vem carregado daquela promessa clássica de recomeço. Mas, sendo bem sincero, muita gente começa pelo caminho errado. Entre um brinde e outro, o cartão de crédito fala mais alto do que o planejamento, e a vida financeira já entra em janeiro pedindo socorro. Eu provoco mesmo. De que adianta virar o calendário se os hábitos continuam exatamente iguais? As festas passam, a empolgação some, e sobra conta, fiel como sempre. Vejo pessoas confundindo felicidade com consumo imediato, como se gastar fosse prova de que a vida está andando. Só que essa conta não fecha no mundo real. O problema nunca foi celebrar, mas celebrar sem consciência. Quando não existe planejamento, a virada do ano vira só um ritual bonito por fora e frágil por dentro. Riqueza não nasce de simpatia nem de promessa feita à meia-noite. Ela nasce de escolhas repetidas, quase invisíveis. E é aí que a vida financeira começa a mostrar quem realmente manda. Eu costumo sorrir de leve quando falo da mentalidade coletiva que transforma o fim de ano numa autorização oficial para exagerar. Parece até um acordo silencioso. Todo mundo gasta agora e se preocupa depois. Como se o depois fosse um detalhe sem importância. O que eu aprendi é simples: felicidade não mora no impulso, mora na previsibilidade bem construída. Comprar por emoção até alivia por alguns minutos, mas cobra juros emocionais logo em seguida. Dou sempre um exemplo prático. Trocar 5 compras impulsivas por uma planilha simples já muda tudo. Anotar gastos, prever contas e respeitar limites não tira a graça da vida, pelo contrário, devolve a paz. Planejamento não é prisão, é liberdade com método. Quando isso cai a ficha,
A vida financeira deixa de ser um problema constante e vira uma aliada silenciosa. E, curiosamente, a felicidade começa a aparecer em coisas simples. Um jantar tranquilo, uma noite sem ansiedade, um sono profundo. Coisas que o consumo desenfreado jamais entrega. Eu também questiono, sem medo, esses rituais populares que prometem prosperidade sem exigir mudança interna. Roupa branca, pulo de onda, lentilha no prato, tudo simbólico, tudo bonito, mas insuficiente sozinho. Às vezes eu provoco, e se, em vez de pular 7 ondas, a pessoa pulasse 7 hábitos ruins? A vida financeira sentiria o impacto imediatamente. Planejamento não rende foto bonita nem aplauso, mas constrói futuro sólido. A felicidade verdadeira costuma ser discreta, quase silenciosa, bem diferente da ostentação barulhenta de dezembro. Vejo muita gente repetindo os mesmos comportamentos e esperando resultados diferentes, caindo na mesma armadilha ano após ano. O ano novo vira apenas um replay do anterior, com pequenas variações. Quando faço essa reflexão, não é para julgar, é para despertar. Porque, ao olhar com honestidade para esses padrões, começam a surgir personagens curiosos dentro de nós. E alguns deles aparecem com força justamente no final do ano, pedindo atenção no próximo passo dessa conversa. Ao longo dos anos, eu percebi que o fim do ano revela personagens curiosos dentro das pessoas, quase como máscaras financeiras que aparecem sempre na mesma época. São mentalidades que se repetem, sabotam o planejamento e fazem a vida financeira girar em círculos. Eu costumo chamar isso de auto-engano disfarçado de esperança. Tem o otimista do 13º, por exemplo, que já gasta antes mesmo do dinheiro cair na conta, como se fosse renda extra e não parte do salário. Tem também o famoso eu mereço, que usa a felicidade como justificativa para qualquer exagero. Eu não condeno o desejo de aproveitar, mas alerto: prazer sem contexto vira problema. Essas mentalidades priorizam a imagem, o momento e a validação externa, deixando a realidade financeira sempre para depois. O resultado quase nunca falha. Janeiro chega pesado, fevereiro vira um remendo, e o ano começa cansado. Planejamento some, a vida financeira aperta e a felicidade vira refém das circunstâncias. Eu vejo também o turista de limite, aquele que passa o cartão como quem passeia por países diferentes, explorando cada centavo do crédito disponível. Ele acredita que limite é dinheiro, quando na verdade é dívida antecipada. Tem o visionário da ressaca, que faz planos grandiosos enquanto gasta sem controle, prometendo que ano que vem vai ser diferente. Não posso esquecer do ostentador de carnê, que compra para parecer próspero hoje e paga o preço em parcelas longas amanhã. E há ainda o devoto da mega da virada, que terceiriza o planejamento à sorte, como se a felicidade dependesse de um bilhete premiado. Todos eles têm algo em comum: vivem ciclos. Ciclos de empolgação, frustração e recomeço. A vida financeira não avança porque o comportamento não muda. Planejamento é substituído por esperança, e esperança sem ação vira ilusão. Eu digo isso com carinho, porque já vi gente boa se perder nesses padrões. Por fim, existe o rico de 3 dias, talvez o mais perigoso de todos. É aquele que recebe, gasta rápido e volta para a escassez quase imediatamente. Vive picos e vales emocionais, confundindo felicidade com euforia temporária. Eu sempre explico que estabilidade não dá a mesma adrenalina, mas entrega algo muito melhor: paz. Quando a pessoa entende isso, começa a enxergar essas mentalidades como alertas, não como identidade. Não é sobre apontar o dedo, é sobre ganhar consciência. Porque, a partir do momento em que alguém reconhece esses personagens internos, surge a chance real de mudança. E essa mudança não começa com grandes gestos, mas com decisões simples, repetidas e muitas vezes, até entediantes. É justamente nesse ponto que eu começo a falar de estratégias práticas. Estratégias que parecem óbvias,
mas que quase ninguém aplica de verdade no início do ano. Quando eu falo em começar o ano de forma próspera, eu faço questão de quebrar uma ilusão logo de cara. Não existe transformação sem desconforto inicial. A primeira estratégia que eu ensino é abandonar a mentalidade do eu mereço, porque ela costuma aparecer sempre que o planejamento ameaça o conforto. Eu mereço, sim, tranquilidade na vida financeira, e isso começa olhando para janeiro com frieza e clareza. Eu incentivo a pessoa a listar todas as obrigações fixas logo no início do ano: aluguel, escola, impostos, cartão, nem para pagar tudo de uma vez, mas para saber onde está pisando. Um exemplo simples e prático: separar o dinheiro do mês em envelopes ou contas diferentes, mesmo que digitais, já cria consciência imediata. O 13º salário, quando existe, eu trato como alicerce, não como presente. Parte vai para eliminar dívidas caras, parte para uma reserva mínima, nem que seja o equivalente a um mês de despesas. Esse tipo de planejamento não gera empolgação, mas gera segurança. E segurança muda completamente a forma como a felicidade é sentida no dia a dia. Outra decisão poderosa é aprender a não reagir à pressão externa. Eu vejo muita gente gastando só para não se sentir para trás, e isso custa caro à vida financeira. Prosperidade exige a coragem de parecer simples enquanto se constrói algo sólido. Dou exemplos bem reais: trocar parcelamentos longos por compras à vista menores, reduzir o padrão do carro para aliviar o orçamento ou cancelar assinaturas pouco usadas. Não é retrocesso, é estratégia. Também falo muito sobre criar hábitos financeiros previsíveis, como definir um dia do dinheiro no mês para revisar gastos, conferir faturas e ajustar rotas. Parece chato, e é exatamente por isso que funciona. Quem faz isso todo mês raramente se perde. Planejamento constante transforma o dinheiro em algo previsível, e previsibilidade reduz a ansiedade. Quando a pessoa entende que não precisa provar nada para ninguém, a vida financeira começa a respirar. E com menos pressão, a felicidade deixa de depender de validação externa. Por fim, eu reforço a importância de construir prosperidade em silêncio. Quem está realmente evoluindo não precisa anunciar cada passo. Eu incentivo decisões como automatizar investimentos mensais, mesmo que com valores baixos, para evitar depender da força de vontade. Outra prática simples é elevar o padrão de vida apenas depois que a renda se mantém estável por meses, não por empolgação momentânea. A paz financeira nasce dessa paciência estratégica. Quando alguém passa a priorizar contas em dia, reserva crescente e escolhas conscientes, algo muda por dentro. O medo do futuro diminui, as decisões ficam mais claras e a felicidade se torna mais constante. Planejamento deixa de ser um esforço e vira identidade. Essas estratégias, aplicadas juntas, criam uma base que sustenta qualquer crescimento futuro. E é justamente essa base que separa quem vive apagando incêndios de quem começa o ano com direção e propósito. Quando eu encerro esse conteúdo, eu não quero que você apenas se sinta inspirado, eu quero que você se sinta responsável pelo próximo passo. Porque planejamento não serve para quem só concorda, serve para quem aplica. A sua vida financeira é construída nos bastidores, nas decisões que ninguém vê e nos nãos que quase nunca recebem aplauso. E aqui vai uma verdade que pouca gente aceita: felicidade não é fazer tudo o que se quer, é conseguir viver sem medo do amanhã. Quantas vezes você já prometeu que ia se organizar e deixou para depois? Quantos começos de ano passaram sem mudança real? O tempo vai continuar passando, a pergunta é se você vai evoluir junto com ele. Eu te convido a fazer uma pausa honesta e refletir: o seu dinheiro trabalha para você ou você trabalha apenas para pagar contas? O seu planejamento existe ou vive só na sua cabeça? Você controla sua vida financeira ou reage a ela todos os meses? Prosperidade não é sobre ganhar mais imediatamente, é sobre parar de desperdiçar energia, dinheiro e paz. Às vezes, a maior virada não vem de uma renda extra, mas de uma decisão simples como anotar gastos, cortar excessos ou parar de comprar para se sentir aceito. Essas escolhas parecem pequenas hoje, mas são elas que constroem liberdade amanhã.
E liberdade, no fim das contas, é uma das formas mais puras de felicidade. Se você aplicar pelo menos uma decisão que aprendeu aqui, sua relação com o dinheiro já começa a mudar. Se aplicar duas, o impacto é ainda maior. E se aplicar todas, a sua vida financeira entra em outro nível. Não porque você virou outra pessoa, mas porque passou a agir com consciência. Agora eu te pergunto diretamente: qual decisão você vai tomar hoje? O que você vai fazer diferente no próximo mês? O que precisa acabar para que algo melhor comece? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e segue comigo. Aqui a conversa é direta, sem ilusão, mas com um objetivo claro: te ajudar a construir planejamento, paz financeira e uma felicidade que não depende de sorte, mas de escolhas bem feitas.